Vamos lá meditar então em Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito. Tiago, capítulo 1. Verso de número 5 ao verso de número 8. Tiago, capítulo 1, verso 5 a verso 8, diz assim a palavra de Deus: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bom, Tiago, após declarar no final do verso anterior que o alvo da vida cristã é não ser deficiente em qualquer virtude, Tiago agora faz uma espécie de digressão, né? Digressão é você se afastar de um determinado assunto e tratar de uma outra coisa, mas que está ligada ao assunto principal. E é isso que Tiago faz aqui. Ele está falando sobre as provações e ele passa do assunto da provação para a sabedoria. Tiago faz isso porque ele percebe que há uma deficiência grave na vida de muitos cristãos que passam por várias provações. E qual é esta deficiência? Tiago diz que a deficiência é a falta de sabedoria. Veja como ele constrói a frase. Ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria. Tiago, então, supõe que este fato seja algo verdadeiro. Ele não está aqui levantando uma hipótese. Ele sabe que os cristãos têm uma deficiência nesta área. Falta-lhes sabedoria para enfrentar as muitas tribulações. E Tiago, então, se propõe a orientar quanto ao modo de nós suprirmos esta necessidade. Dessa forma, ele adiciona o que ele já havia dito nos versos anteriores, quando ele fala sobre o motivo de alegria. Agora ele acrescenta mais uma atitude que os cristãos devem ter, então, nos tempos de provações. A atitude que o cristão deve ter é de orar por sabedoria. A sabedoria que aqui Tiago se refere não é apenas um mero conhecimento intelectual ou teórico de alguma situação. A sabedoria aqui que Tiago se refere é a sabedoria prática. Sabedoria, ser sábio na Escritura, é você não somente saber o que você deve fazer, mas sabedoria é você fazer o que você sabe o que deve ser feito. Então, sabedoria na Bíblia está ligada não só a algum tipo de conhecimento, mas a sabedoria é o uso prático do conhecimento de Deus. Tiago vai falar sobre essa sabedoria no seu livro. Ele fala no capítulo 3, verso 13, que esta é a sabedoria
que todo mestre, todo aquele que ensina, deve ter. Ele faz um contraste entre a sabedoria do céu e a sabedoria terrena. E ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. Verso 17: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então veja, a sabedoria aqui para Tiago está relacionado à maneira prática de nós vivermos o dia a dia. É nós sabermos tomar decisões, é nós sabermos resolver conflitos. E esta é a sabedoria que todo cristão precisa. Todo cristão precisa diante das provações. Nós precisamos ter essa sabedoria que vem de Deus para tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas de maneira que elas possam produzir um bom efeito, um bom resultado e, acima de tudo, elas glorificarem a Deus. Nós sabemos que o que agrada a Deus quando as tribulações vêm para nos testar, é nós então termos a sabedoria para tomar decisões certas. O próprio Tiago aqui nos serve como um exemplo, se a gente olhar para a vida dele, dessa sabedoria. Se você fizer lá uma leitura no livro de Atos, você vai ver qual foi a sabedoria prática que Tiago tomou lá no concílio de Jerusalém, quando havia uma questão importante a ser decidida, que era a aceitação e a inclusão dos gentios que tinham se convertido a Cristo Jesus. Ele foi sábio em orientar a igreja neste assunto, e eles puderam então tomar uma decisão correta, sem ferir a palavra de Deus, ao mesmo tempo atender a necessidade que era incluir os gentios como membros do corpo de Cristo. Então, Tiago é um exemplo, ele próprio foi um homem sábio. Tiago, então, aqui diz na sua carta, e se dirige àqueles que necessitam de sabedoria. E a sua orientação é que, se eles reconhecessem que eles precisam de sabedoria, Tiago diz: peçam-na a Deus. Peçam-na a Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Ou seja, por detrás do pedido por sabedoria, provavelmente aqui na carta de Tiago está aquele episódio que você deve se lembrar, quando Salomão, ao receber a oportunidade de fazer a sua escolha, ele pediu a Deus sabedoria acima de tudo, e o seu pedido foi aceito. Tiago aqui então nos encoraja a pedir a Deus sabedoria. E ele mostra que Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus é a fonte de toda sabedoria. Primeiro, Tiago diz que ele é o Deus que tem prazer em dar a sabedoria de forma abundante. No capítulo 1, verso 17, Tiago diz que ele é o Pai das luzes,
Deus é o Pai das luzes, do qual procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, é da parte de Deus, ou seja, é do alto, que procede a sabedoria. E Deus tem liberalidade para atender a nossa oração por sabedoria. Ou seja, Deus não impõe nenhuma condição. Ou como Tiago aqui declara, ele nada lhes impropera, Tiago diz. Ele nada nos impropera. Essa palavra aqui significa injuriar, né, afrontar. O que Tiago aqui está dizendo, e a conotação dessa palavra tem esse sentido, é de que Deus não lança no nosso rosto, né? O Senhor Jesus, se você ler lá em Mateus 11:20, você vai ver que ele jogou na cara das cidades que não se arrependeram o fato de que ele tinha feito muitos milagres, mas aquelas cidades não se arrependeram. E Jesus joga na cara deles o fato de que eles não se converteram. Deus, então, Tiago está dizendo, Deus não vai jogar na sua cara o fato de você pedir a Ele sabedoria, o fato de você reconhecer que você não tem sabedoria. Tiago está dizendo isso, que Deus, ao nos conceder sabedoria, ele não faz acompanhar de impropérios, de censuras, como acontece frequentemente entre as pessoas, que ao fazer o benefício a alguém, aproveita para jogar na cara ou reclamar daquele que pede. Quantas situações nós passamos no nosso dia a dia quando alguém nos pede para fazer alguma coisa e a gente faz, mas a gente diz: olha, eu vou fazer isso, porém você fez isso, fez aquilo, mas eu vou te ajudar. Deus não faz isso. É isso que Tiago está dizendo. Deus, ao contrário, ele não somente dá sabedoria liberalmente, como ele também não nos censura por termos a falta de sabedoria. Ou seja, Deus não joga na nossa cara a nossa deficiência. É dessa maneira que Tiago aqui ele está encorajando aqueles cristãos que estavam sendo provados por várias aflições, para que eles se dirijam a Deus com confiança, pedindo sabedoria para enfrentar o seu sofrimento. Muito embora aqui a sabedoria prática seja o resultado das provações, nós somos exortados a buscar essa sabedoria em oração. Em oração. Lá em Provérbios, no capítulo 2, verso 3 a 6, nos diz assim o texto: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Temos que buscar, como diz Provérbios, a sabedoria que vem de Deus, como alguém que procura um tesouro que está escondido até encontrar, como um garimpeiro, que busca aquela pepita de ouro, que trabalha de sol a sol, incansavelmente, sem desistir, até encontrar o ouro. Assim nós devemos buscar essa sabedoria de Deus. E Deus nos dá essa sabedoria. Dele vem a inteligência, dele vem o entendimento. Este encorajamento, então, de Tiago, de nós buscarmos a sabedoria de Deus,
Sabedoria que está enraizado nessas promessas, na palavra de Deus, está ancorado no fato de que a sabedoria será dada por Deus. Sabedoria será dada por Deus. A carta de Tiago, em vários outros lugares, ela nos mostra esta confiança no fato de que Deus ele responde às nossas orações. Como a gente já viu na introdução, no panorama da carta sobre a vida de Tiago, Tiago era um homem de oração. E, segundo a tradição, a sua vida de oração era tão intensa que ele desenvolveu calosidade nos joelhos que ficaram semelhantes aos de um camelo. Se isso for verdade mesmo, aqui nós temos a explicação para as contínuas referências que Tiago faz sobre a confiança que ele tem na oração. Os crentes não recebem, Tiago diz, no capítulo 4, verso 2, porque eles não oram. Não tendes porque não pedis. Ou porque eles oram mal, Tiago fala. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Tiago fala no capítulo 5, no verso 13, que se alguém está sofrendo, faça oração. No verso 15, ele fala da oração da fé, que salvará o doente. No verso 16, ele fala que nós devemos orar uns pelos outros. E ele diz: muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Mas Tiago aqui, então, ele fala que nós devemos orar pedindo sabedoria. Mas ele diz aqui para nós que há algumas condições para nós recebermos a sabedoria de Deus em meio às nossas provações. Ele diz no verso de número 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Embora Tiago fale que Deus, ele responde às nossas orações, nós não devemos imaginar que o Senhor vai atender qualquer tipo de oração. Nós devemos pedir a Deus sabedoria, porém devemos fazê-lo com fé, com confiança na liberalidade de Deus. Esse aspecto aqui da oração, Tiago, ele aprendeu com o Senhor Jesus. Você vai encontrar duas referências de Jesus falando sobre isso. A primeira lá em Mateus capítulo 17, verso de número 20, quando o Senhor Jesus disse assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. No capítulo 21 também de Mateus, verso 21 e 22, Jesus disse: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja que há aqui uma condição para nós recebermos o que pedimos a Deus. A condição colocada por Jesus é a fé. A fé. É crer. É isso que Tiago está dizendo aqui. Nós devemos pedir a Deus sabedoria.
Mas, de acordo com Tiago, nós temos que pedir com fé. E pedir com fé, Tiago diz, em nada duvidando. Em nada duvidando. Então, nós temos que pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria e eu não posso duvidar disso no meu coração. Duvidar aqui significa literalmente julgar, discriminar, discernir. E do jeito que está o verbo aqui, significa hesitar, questionar, ou como é traduzido, duvidar. É a mesma palavra usada por Jesus lá naquele texto que nós lemos em Mateus 21, quando Jesus fala que nós devemos pedir com fé sem duvidar. Uma pessoa que tem dúvidas é uma pessoa que tem uma alma dividida. Uma alma dividida. É a pessoa que vive oscilante entre acreditar e não acreditar. No caso aqui de Tiago, ele fala para os cristãos pedirem sabedoria a Deus, crendo na bondade de Deus, crendo na liberalidade, sem duvidar por um momento sequer de que Deus ouve a nossa oração e Deus deseja nos atender neste pedido por sabedoria. Além da fé, Tiago impõe outras condições para a oração nessa carta. Lá no capítulo 4, por exemplo, ele exorta de que nós devemos pedir tendo em vista os motivos corretos. Ele fala isso no capítulo de número 4, verso 3. Pedis e não recebes, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, segundo Tiago, porque nós duvidamos do caráter de Deus, duvidamos de que Deus pode nos dar aquilo que nós pedimos, no caso, a sabedoria. E aqui Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos de Deus o que nós pedimos porque nós pedimos mal, levados pelos nossos desejos e ambições do coração pecaminoso. Veja que Tiago faz uma comparação, logo em seguida lá do texto. Ele nos dá um quadro de alguém que pede duvidando. Ele diz logo em seguida, pois o que duvida é semelhante. Ele faz uma comparação, uma analogia. É semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A referência aqui é aquela onda, aquele tipo de onda que surge de repente, em contraste de um mar que está calmo e tranquilo. É aquela onda que é impelida e agitada pelo vento, lançada de um lado para o outro. Este é o retrato que Tiago usa como figura de linguagem para representar essa alma inquieta, atormentada, com dúvidas. Isso é o oposto de uma pessoa que tem um espírito resoluto, perseverante, determinado. E é esse espírito que Tiago diz que nós devemos ter, que Deus deseja que nós tenhamos em meio às tribulações. Essa figura de linguagem que Tiago usa, dessa alma como uma onda do mar que é impelida e agitada pelo vento, é aquele quadro que também o apóstolo Paulo retrata lá em Efésios capítulo 4, verso 14, quando ele fala de pessoas inconstantes, que são facilmente se tornam presas de todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Então, o que Tiago aqui está mostrando é que um coração vacilante, a pessoa que vive inconstante,
que vive entre altos e baixos na sua vida cristã, a pessoa que não tem firmeza, que não tem perseverança na fé, este quadro espiritual representa então pessoas que não vão desfrutar das promessas de Deus na sua vida. Veja o que ele diz logo em seguida. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago aqui mostra de maneira clara que não há qualquer expectativa que esse homem de coração dúbio, inconstante, de que a sua oração por sabedoria será respondida. Como uma onda que é violentamente agitada, sem direção, sem propósito, sem nenhum objetivo, assim também é aquele que duvida de Deus. Ele vai perambular na vida espiritual. Ele não alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago diz não somente que ele não alcança do Senhor sabedoria, mas ele não alcançará do Senhor nenhuma outra coisa. O que Tiago está dizendo é que não só sabedoria, aquele que tem uma alma vacilante não vai receber de Deus, como nenhum pedido Deus atenderá desta alma vacilante. Ou seja, quem duvida não receberá coisa alguma. Tiago aqui diz que é o Senhor quem não atenderá o desejo do duvidoso. Quando ele se refere aqui ao Senhor, essa palavra que ele usa, ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus sonda os nossos corações. E durante o seu ministério, o Senhor Jesus ensinou isso várias vezes, que a dúvida e a incredulidade são coisas que jamais seriam recompensadas. Agora o Senhor que está governando soberanamente o seu povo, Tiago diz, este princípio continua ainda sendo válido. Jesus não atenderá a nossa oração se nós tivermos um coração vacilante, inconstante, inquieto. Se nós orarmos, mas orarmos com dúvida no coração. Tiago diz logo em seguida no verso 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Aqui Tiago, ele repreende aquele que duvida, e para não deixar qualquer esperança de que ele será atendido, Tiago diz, o que duvida é homem de ânimo dobre. Dobre aqui significa literalmente homem de duas almas, ou dois ânimos. É uma pessoa que está dividida dentro de si mesmo, dividida dentro de si, como se ela estivesse sendo puxada para dois opostos. É alguém que está com dois rostos dividindo, cada um olhando para uma direção, contrário um ao outro. Por isso que Tiago diz que tal pessoa é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Na sua vida ela é inconstante. Em tudo que ela faz ela é inconstante. Ela começa e não termina nada. Nenhum projeto prospera para aquele que tem um espírito de alma inconstante. Ela é inconstante em todos os seus caminhos, não só na sua vida de oração com Deus, mas ela é inconstante em tudo que ela faz. Essa palavra aqui, inconstante em todos os seus caminhos, é interessante, a figura de Tiago aqui remete à ideia de um homem que está bêbado.
O homem que está bêbado, já viu alguém tomado pela embriaguez? Tentando ir para sua casa, ele anda, mas ele anda cambaleando de um lado para o outro. E esse é o quadro aqui de Tiago. É isso que ele está querendo dizer. Que esta pessoa vai andar desse jeito ao longo da vida, se ela tem um coração que oscila entre a fé e a dúvida. A sua vida vai ser assim, como um homem bêbado, cambaleando. Cambaleando. Há várias referências na Escritura, meus irmãos, de que Deus não quer que nós tenhamos um coração dividido. Você, por exemplo, tem aquele episódio lá do profeta Elias, que ele repreende Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, e ele fala assim: cochear entre dois pensamentos, entre Deus e Baal. Era um povo indeciso, um povo dividido. O Senhor Jesus também repreendeu o ânimo dobre, os inconstantes, ao declarar lá em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 14, fala das almas inconstantes. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, também fala das almas instáveis. Talvez o próprio Tiago, que usou essa linguagem, também tenha sido alguém assim. Vamos lembrar que no início do ministério de Jesus, que é o seu meio-irmão, ele duvidava que Jesus era o Cristo, filho de Deus. Mas agora Tiago, reconhecendo, quem sabe, a sua própria hesitação, a sua vacilação na fé em Cristo Jesus, ele repreende com autoridade este coração inconstante. Tiago aqui, com essas palavras de exortação, ele quer nos encorajar a buscarmos a Deus em oração, pedindo a sabedoria que nós precisamos para enfrentar as diversas provações pelas quais nós experimentamos ao longo da nossa vida. Com isso, eu quero dizer que a nossa maior necessidade que temos em momentos de tribulação, conforme diz Tiago, é a sabedoria. A sabedoria prática, sabedoria para tomarmos decisões corretas, sabedoria para discernirmos os caminhos, sabedoria para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. É isto que nós precisamos pedir a Deus em tempos de tribulações, em meio às crises. É isso que nós precisamos. No meio dessa pandemia, precisamos, Senhor, me dê sabedoria, entendendo que Deus é a fonte de sabedoria. Agora nós devemos entender que para receber sabedoria precisamos de fé. Fé. Pedir sem duvidar. A promessa de Deus é para aqueles que têm fé. Ele vai dar sabedoria liberalmente, mas é necessário fé. É necessário crer que Deus vai nos dar sabedoria, que Ele é bom e que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Esse é o desejo de Deus para nós, nos darmos sabedoria. Veja que Tiago fala que na tribulação Deus não promete. Tiago não fala de riquezas, Tiago não fala de saúde. Tiago fala que Deus nos dá sabedoria no meio das crises. É isso que nós precisamos. E para recebermos de Deus sabedoria, para sabermos a sua vontade, para podermos tomar decisões sábias, para poder viver e testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos então ter um coração totalmente entregue ao Senhor. Em Deuteronômio 6,5 diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Todo o nosso coração.
Nós devemos servir ao Senhor Jesus sem estarmos com o coração dividido. Como ele mesmo diz, não há como servir a dois senhores. Então, que nós possamos, meus irmãos, nesse tempo que vivemos, um tempo de crise, tempo de tribulação, pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria. Sabedoria para tomarmos as decisões corretas, sabedoria para discernir a vontade de Deus, sabedoria para testemunharmos de Cristo Jesus, sabedoria para vivermos o Evangelho. Mas possamos pedir com fé, crendo que Deus cumprirá aquilo que Ele promete nos dar. E Ele nos dá. E possamos, então, fazer isso de todo o nosso coração, sem ter o coração dividido, sem ter uma vida espiritual inconstante, como uma onda do mar agitada pelo vento, ou como um homem cambaleante no seu caminho. Nós possamos ter um coração totalmente entregue a Deus e possamos pedir isso com firmeza e com perseverança. E nós vamos receber de Deus sabedoria. E Ele vai nos dar para nós vivermos a nossa vida dentro da sua vontade. Amém?